Podcast Electricar BR começando para você que tem dúvidas sobre bateria de sódio, bateria de estado sólido, bateria de nióbio, se o carro vai carregar em 5 minutos, 10 minutos, ou até se a bateria de hoje daqui a pouco vai sair de 300 km de autonomia para 500 e quem sabe 1000. Hoje, pessoal, eu trouxe um convidado para lá de especial nesse mundo, porque é uma pessoa que vive diariamente toda essa realidade de bateria, motor elétrico, recarga, mas principalmente pesquisador e estuda diretamente todo esse mundo. Então, quero apresentar para vocês o Valério, que aqui do Senai, né, Valério? Isso aí. Senai aqui de Curitiba. Estamos aí há um tempo trabalhando com isso já. Prazer estar por aqui. Bom, o Valério teve uma passagem aí com projetos com BMW, projetos com a CBMM, né? Que tem aquele envolvimento com o caminhão da Volkswagen elétrico, acho. É isso. Coisa assim. Certa forma. E, ao mesmo tempo, tem uma vivência muito direta no desenvolvimento desses produtos aqui. Conhece empresas que estão começando a olhar para reciclar baterias, até olhando para começar a trabalhar com essas baterias mais modernas. E até vai me responder se a gente vai ter isso no Brasil ou não, né, Valério? Espero que sim. É uma luta que a gente tem diária aí para trazer o protagonismo, a maturidade, o domínio tecnológico sobre baterias. Legal. Então, antes de tudo, obrigado pela tua presença. Sei que a tua agenda é disputada. Já faz 10 anos que é disputada. Por aí. E, Valério, mas vamos partir do princípio aqui. Eu já te conheço há muito tempo, desde quando o carro elétrico barato do Brasil era um Fiat 500 elétrico, né? É isso aí. A gente gravou um vídeo e tal. Mas eu queria que você trouxesse um pouco onde é que você entrou nesse mundo do carro elétrico. Qual que foi o teu primeiro contato? First day do elétrico para bateria. Conta pra gente. Muito bem. Bom, pessoal, a jornada ela é longa, mas a gente resume, né? Na verdade, eu sou, por vocação, sou professor. E aí, sempre fui da temática automotiva. Eu trabalhei em concessionárias, dealers da linha amarela também, com equipamentos de terraplanagem e mineração. E dessa jornada eu fui me especializando para a docência. Atuei por mais de 10 anos como professor do Senai nas temáticas automotivas. Então, cursos técnicos, profissionalizantes, aprendizagem industrial. E dentro da própria estrutura do Senai, nos idos de 2014 para 2016, a gente começou a vislumbrar um mercado futuro para que a gente pudesse capacitar pessoas a enxergarem as tecnologias que estavam por vir no mercado nacional. Então, para além da onda da injeção eletrônica e outras tecnologias que sempre foram vanguardistas, né, a gente começou a vislumbrar ali quais seriam as próximas vanguardas da indústria automotiva. E lá em 2016 a gente fez um pequeno estudo de soluções de hibridização e eletrificação e como é que isso ia chegar, quanto tempo demoraria para chegar no Brasil e o que a gente precisaria fazer para preparar a nossa infraestrutura do Senai e começar a trazer esse conhecimento para os alunos paulatinamente. Porque então, o Senai sempre foi vanguarda. Vanguarda da capacitação profissional, pensando que quando a tecnologia chega, ela chega meio de sopetão e nós precisamos ter profissionais capacitados para isso. E mesmo essa vanguarda, às vezes ela é proativa, mas o mercado é reativo, né? O que eu estou querendo dizer? Agora, nos últimos 2 anos, as concessionárias, as oficinas especializadas e independentes começaram a se atentar. Estão acreditando. Para ter uma infra de profissionais e de equipamento ferramental que venha a entregar esse tipo de solução e manutenção para os veículos. Então, você sabe muito bem, Matheus, é escassa a quantidade de oficinas especializadas que não sejam os concessionários, né, para trabalhar com os veículos elétricos no Brasil. Mas, como vanguarda, a gente trouxe aqui no Senai de Curitiba esse estudo, né? Fizemos um levantamento, foi 2016, é um detalhe interessante. 2016, pessoal, faz 9 anos. Foi o ano em que o salão do veículo elétrico latino-americano estava bem apequenado. Tinha acontecido uma crise automotiva nessa leva ali. Tinha muito poucos atores no Brasil, né, do segmento de veículos híbridos elétricos, sobretudo era a Toyota, lançando o Prius, sim, 2018. Nem o Corolla produzia no Brasil ainda? Não, o Corolla não. O Corolla começou a ser fabricado entre 2019 e 2020, né, com a plataforma do Prius. Então, eles estavam trazendo o 2016, que daí permaneceu com o mesmo modelo até 2018, 2019. E a gente tinha já a BYD aqui no Brasil com os veículos importados, né, os veículos meio minivan, assim, SUV de grande porte. O furgãozinho. 1 ou 2 modelos de ônibus diferentes, alguns ônibus convertidos por universidades, e era isso. A eletromobilidade no Brasil era isso. Algumas motonetas elétricas e só.
Dava pra sonhar que a BYD ia tomar esse tamanho? Não, né? A gente não imaginava. Mas já havia um vislumbre ali, né? É. E também tínhamos a BMW com o i3 no Brasil. Então, a gente foi visitar o Salão do Veículo Elétrico Latino-Americano, que no estudo que nós havíamos feito, ele era talvez onde traria algumas respostas de como é que a gente deveria se preparar, ou se era urgente ou não essa demanda. E eu confesso que nós voltamos para casa um tanto quanto desmotivados. Pensando assim, talento. Isso é coisa para daqui 10, 15 anos. Né? Mesmo assim, nós não diminuímos o calor. E aí, uma iniciativa do Senai do ano seguinte, em 2017, foi de pegar um recurso que nós tínhamos para abrir uma nova unidade educacional do Senai. E aí a diretoria optou por apostar numa escola voltada para capacitação, formação de profissionais para veículos híbridos elétricos. Belíssima aí escolha. Surge, em 2017, o projeto na época chamado de CFP, Centro de Formação Profissional de Veículos Híbridos Elétricos. Ali, qual foi essa estrutura, Matheus? Então nós lançamos como uma primeira proposta, uma primeira oferta, antes da inauguração do centro educacional, a primeira pós-graduação do país voltada para a especialização de veículos híbridos elétricos. Então, ela foi concebida aqui no Paraná. Eu participei da estruturação disso. A gente contou com a Bosch como parceira. Então, o Senai e a Bosch se fundiram nessa demanda e oportunizaram esse curso. E ele foi lançado já no primeiro semestre de 2018. A segunda iniciativa foi, no mesmo ano, nós lançarmos um curso de graduação no Senai do Paraná, que era Engenharia Automotiva, para fortalecer a oferta, inclusive a migração dos nossos alunos da carreira técnica, porque eles vinham ali, aprendizagem industrial, curso técnico, e quando eu formava um aluno no curso técnico, a primeira pergunta que ele fazia para nós professor, para onde que eu vou agora? Eu falei, cara, você vai para a Federal do Paraná, você vai para a Tecnológica, você vai para a Tuiuti, você vai para a PUC, você vai para as universidades. Eu falei, mas o Senai não tem a sequência, a gente não tem a graduação. Né, no Senai, e aí o Senai lançou em 2018, nacionalmente, vários cursos, e aqui em Curitiba nós lançamos a Engenharia Automotiva. E a terceira... Tem até hoje, né? Tem até hoje, né? A Engenharia Automotiva e a Engenharia de Energias. E aí a terceira oferta do ano de 2018, aqui em Curitiba, foi o Centro de Formação Profissional de Veículos Híbridos Elétricos, abrangendo desde as capacitações para a infraestrutura de sistemas fotovoltaicos, carregadores veiculares, a instalação, comissionamento, tudo certinho, e também a manutenção de veículos de alta tensão. Então, trazendo aí principalmente o carro-chefe da segurança e da compatibilidade ou interoperabilidade de todos os sistemas. Nessa época, para nível de contexto, era Nissan elétrico, Nissan Leaf, isso, Nissan Renault Leaf, Zoe, BMW 3, Renault Zoe, alguns Jack. Bolt, tinha alguma coisa por aqui. É o que a gente tinha. Isso. Aí os híbridos não plugins. Ninguém sonhava com esse barulho que os chineses estão fazendo, né, Valério? Isso. E não só o barulho dos chineses, mas principalmente no percentual de novos registros, novos emplacamentos globalmente falando que nós temos nesses últimos 2, 3 anos. Né? Na verdade, quando você falou aí 2016, o chinês estava numa fase no Brasil, no mundo na China não, mas assim, que ele era um pouco chacota até, né? Ali 16, 17, ele... Não vou dizer chacota, mas assim, o carro chinês ele não tinha convencido, né? Ele não era o carro que estava sendo procurado. É porque o Brasil, a gente tem uma estrutura, falando um pouco de mercado automotivo, e ela tem uma razão para isso. A confiabilidade da tecnologia automotiva no Brasil, do ponto de vista do consumidor, e esse consumidor envolve o CPF e o CNPJ, ela tem muito a ver com a capacidade de infra total. E isso é uma coisa que na estrutura chinesa ela ainda eu não vou dizer questionável, mas ela ainda está instável. Me explico. O que o mercado brasileiro preza, e de novo reforço que isso tem um motivo, isso faz sentido, é que você tenha não só o produto disponível, mas que você tenha um tempo de uso desse produto para mostrar qual que é a confiabilidade dele no long life. E o terceiro aspecto é infra de pós-venda, o aftermarket disso. E por histórico de muitas novas entrantes no Brasil ao longo da história, a gente teve muitos problemas de novas entrantes que vieram, botaram o produto no mercado, não ofereceram a infra. Sabiam vender só. Isso. E os carros ficaram aí. A gente tem um monte de elefantes brancos de diversas marcas no Brasil que tentaram e retentaram penetrar. Não estamos botando na mesa aqui as agendas protecionistas, não estamos botando na mesa, vamos dizer... Tiveram dificuldades de mercado. Não estamos colocando na mesa os lobbies, né? A gente sabe que isso também é uma coisa real e ninguém aqui é criança para achar. Essa foi a semana de falar desse assunto. E olha, suspeito que vai ser o resto do ano, mas a gente sabe que tem uma série de medidas e contramedidas econômicas para impedir a entrada de novos
parceiros na fatia do bolo, por assim dizer, chamado mercado automotivo. Mas aí isso gera essa instabilidade que quando todo novo entrante que chega, e agora os novos entrantes são majoritariamente chineses, né? A gente tem justamente essa resistência. Esse resguardo, exato. E aí é interessante que quanto mais novos entrantes vêm chegando, né? A BYD é a grande bola da vez, nós temos também a GWM, nós temos a Omoda Jaico, que chegou agora aí, também já está fazendo um excelente trabalho. Eles vêm quebrando isso aos pouquinhos. Estão vendendo. Mas vai depender, exato, vai depender dessa, vamos dizer, da segunda leva. Qual que é a segunda onda? Ok, vendemos, tá na rua, você não consegue rodar 5 minutos na cidade sem ver um carro dessas 3 marcas. É verdade. Isso é impressionante, né? Ninguém achou que o brasileiro fosse comprar tanto carro chinês como está comprando. E tem fatores, e a gente pode talvez até discuti-los, né? O carro ficou caro. Não só isso, tem um outro fator que foi aquela proteção da Europa entre o ano retrasado e o ano passado de não receber uma grande quantidade de veículos chineses. Também. Então a gente teve uma leva muito grande de produção que era destinada para a Europa, que não foi recebida na Europa e ela precisou migrar para outros mercados. O Brasil estava na sequência da quantidade de países que estavam para serem possíveis receptores desses veículos e acabou chegando uma leva de carros muito bem feitos, muito bem fabricados, que tinham, vamos dizer que um patamar de entrega europeu e eles acabaram parando aqui no Brasil. Então isso é fato. E é um mercado, o Brasil tem um mercado de carro significativo. Não é do tamanho da Europa, dos Estados Unidos. Nós somos hoje, a gente flutua muito nos últimos 10 anos, mas nós somos, acho que hoje, o 8º maior mercado. Só que isso é exponencial, né? O 8º maior mercado, ele representa 10 a 15% do volume total de vendas comparado com o primeiro. Né? Então, em números ainda é muito pequeno, exatamente. Mas ele é expressivo, considerando que o que se vende de carro no Brasil é maior do que o resto da América Latina e América Central junto. Isso chegou no ponto. Exato. E aí, voltando, né? Então, a gente tem sim essa penetração dos chineses, ela é importante, mas a gente precisa ver as cenas dos próximos episódios. E estou até falando como usuário, e não só o defensor da tecnologia, é importante que esse próximo passo seja muito bem dado. E, obviamente, vai ter todo um pacote de fake news, imprensa marrom aí tentando trazer só o lado ruim da história, e tudo tem um lado ruim, né? Mas existem, sim, muitas vantagens da penetração dos chineses, porque a China, para fora de toda a questão mercadológica brasileira, se a gente olhar offshore, olha para fora das margens do Brasil aí, o que se produz de patente, desenvolvimento tecnológico em cima da temática não só dos carros elétricos em si, mas das baterias, que são tecnologias habilitadoras para quase tudo que a gente usa e vai precisar usar nos próximos 100, 150 anos, é muito expressivo. O trabalho lá é muito real, ele é muito importante. Eles não estão e brincando. Ele é muito evidente. Não se brinca. Enquanto aqui no Brasil nós temos Instituto de Ciência e Tecnologia que são utilizados pelas indústrias nacionais para aberçarem os seus desejos de desenvolvimento tecnológico, porque às vezes a empresa ela não tem um Instituto de Ciência próprio. Na China a gente tem empresas que chegam a ter, vamos mencionar o mercado de carregadores, eu conheço fabricantes de carregadores chineses, entre os 3 maiores fabricantes lá, em que um único fabricante ele tem 10 centros de desenvolvimento tecnológico dentro da China. Investem muito. Investe muito. E aí, quando você investe, você sabe que aquilo acontece. Uma das sacadas da China foi engenheiros, né, Valério? O engenheiro, ele compõe grande parte da China hoje. Eu diria que a primeira sacada foi não só a educação, e a educação é a sacada para todo país que quer crescer. Não é à toa que o Brasil tem as suas agruras nos últimos 60 anos aí, né? E enquanto a gente não investir solidamente, intencionalmente e efetivamente em educação no Brasil, muito pouca coisa vai mudar do cenário que a gente tem hoje, porque a educação ela gera cultura e a cultura gera ciclos, né? Mas a China não só investiu na educação, como ela também investiu em estratégias econômicas interessantes. Primeira delas, né? No quinquenal que eles falam. Para a gente não gastar muito tempo, mas não vou nem citar as outras, mas uma muito importante é que eles abriram a economia da China para que as grandes fabricantes, não só automotivas, mas cadeia de suprimento, fossem para lá e tivessem plantas baratas, né? Foi a época em que a Nike foi para lá, a Apple foi para lá, todo mundo foi para lá. O planeta inteiro que tinha grande produção foi para lá, porque os custos, né? O custo China era baixo. Não só isso. Celular, né? Celular. Pronto, a China e a sua zona de influência, né? A China, a Coreia, tá todo mundo ali quem produz esses dispositivos, Taiwan, né, e tal. Quando a gente olha para isso, eles trouxeram isso, mas com um plano inteligente, que é, de tudo que você extrair de receita da planta que aqui está na China, 50% disso precisa ser reinvestido em desenvolvimento tecnológico no próprio país.
Então essa grana não pode ser, vamos dizer, Isso muda tudo. não é economia de extrativismo. Essa grana tem que ficar aqui. Você tem que fazer rodar a grana aqui. E, obviamente, fazendo o dinheiro rodar lá, a gente também tem o fortalecimento das universidades, o desenvolvimento tecnológico local. Então, dessa estratégia veio a absorção tecnológica rápida dos últimos 20 anos da China e como eles conseguiram de 2000 para cá evoluir assim absurdamente no âmbito tecnológico. O Brasil é um país que não tem isso, né? A marca vem, explora, produz aqui, mas você não tem uma obrigação dela reinvestir como você citou aí, tem? Não. A gente criou alguns mecanismos assim. A primeira iniciativa P&D? mais relevante foi o Inovar Alto. Tá. Bom, é divisor de águas, mas ele tem defensores e antagonistas aí. Do Inovar Alto a gente teve uma segunda leva que é mais interessante, que é o programa Rota 2030, né? Lavrado lá, projeto de lei em 2019, que começou a entrar no fluxo de inovação em 2020. Então, Rota 2030 é um programa olhando só para o mercado automotivo, existem outras frentes, né? A gente tem frentes de inovação muito anteriores a essa em outros segmentos, como é o caso da Embrapa. A gente é extremamente relevante no setor da agricultura e no desenvolvimento de culturas aqui no Brasil. A gente tem, de fato, uma pesquisa sólida. Estado da arte para muitas coisas, globalmente falando. Mas falando do segmento automotivo, talvez o grande primeiro programa de sucesso foi justamente o Rota 2030 e hoje o Mover. Né? O Mover é o segundo ciclo desse programa. E aí o que é isso, Valério, para quem está nos escutando aí e nos assistindo entender? O Mover ele é um mecanismo que a gente utiliza um dinheiro injetado pelas indústrias do segmento automotivo em impostos e outros investimentos dentro vamos dizer, da máquina pública, que é revertido diretamente para a aplicação de pesquisa e inovação. Não. E aí surge o que a gente chama de editais, ou editais de fomento, ou fomento de inovação. Então, esse é um dinheiro que, sei lá, eu vou criar um exemplo hipotético, porque existem muitos editais e muitos regramentos. Mas vamos dizer que existem editais em que, para as empresas desenvolverem tecnologia no Brasil, elas têm que injetar do bolso só 10% do valor do projeto. Tá, mas e o resto, Valério, vem da onde? É de graça? Não, ele não é de graça. Ele é um dinheiro que é retroalimentado por esses programas de fomento nacionais. Então, significa que 90% do custo daquele desenvolvimento de inovação ele foi pago por esse mecanismo de fomento. E a empresa ela consegue, sei lá, projeto de 10 milhões, ela injeta lá 1 milhão de dinheiros e desse 9 milhões ali a gente consegue ver de outros fundos e executa um desenvolvimento tecnológico que custa 10 milhões. Qual que é o troco disso? É reverter isso em crescimento, desenvolvimento tecnológico no país. E é assim que funcionam, com nomes que vocês vão procurar se você der um Google aí, ou um IA da vida, qualquer um que seja da sua preferência, né? Mas se você colocar lá quais são as principais fontes de fomento, você vai encontrar nomes como Fundep, Finep, Embrapi, Rota 2030, SESI-Tec, Sebrae-Tec e tantas outras, né? Isso tudo são fomentos, né? Tem o Instituto Araucária aqui, que é o Fomento Paraná, então, a Fundação Araucária. Então, a gente tem fundos que vêm do governo, mas é de graça? Não. Isso foi uma parte dos nossos impostos, de verbas já injetadas dentro da máquina pública, que são revertidas em investimento de inovação no país. Isso, inclusive, funde mentes fora do país. Porque quando você fala com uma empresa que tem a matriz fora, e você entra numa reunião com eles, e a gente vive isso quase que diariamente, e você explica que ele vai precisar colocar só 10, 20, 30, 40% do valor do projeto e o resto, o fomento banca, ele fala, mas como? De onde vem dinheiro de graça? Porque inovação fora do país não é de graça. Nem na China não é de graça. Sempre tem um payback. É sempre um financiamento, no máximo um financiamento, né? Mas, em geral, está todo mundo acostumado a botar a grana toda para desenvolver. Então, isso é uma forma que a gente tem no Brasil de alavancar o desenvolvimento tecnológico. E vem uma nova palavrinha do momento, Matheus, que é a neoindustrialização. Neoindustrialização. Nós estamos vendo a indústria sair do país e a gente precisa fazer ela permanecer, crescer e gerar filhos. E tem que estar atual. Perfeito. Porque a competição lá fora tá boa. Não dá para vender Del Rey, né? A gente tem que pensar em outras coisas. A gente tem que começar a avançar com tecnologias mais relevantes e não resolve você fechar o mercado e ficar com o que você tem, porque um dia o que tem lá fora é tão moderno que você não resiste mais à entrada. Não só isso. A gente vê isso muito, essa briga de marca de carro tradicional com carro chinês. Perfeito. Chega um momento que o chinês ele tem uma tecnologia que você não aguenta segurar ele. Tem um exemplo que até pode parecer chulo, mas eu sempre menciono isso em treinamentos e sempre que eu estou falando desse tema, né? Que é assim, se uma criança resolve ajudar com a renda da casa e ela resolve que ela vai fazer bolo de pote, beleza. Aí ela faz um bolo de pote com aquela qualidade ok
E ela começa a vender para a vovó, para a titia, para o papai, O bolo. para a família. Ela vai vender? Vai. Vai. O pessoal vai comprar? Vai. Mas esse bolo é de qualidade? Não necessariamente. Esse bolo atende a demanda da vizinha, da quitanda da esquina, da panificadora do bairro? É competitivo o preço? Por que não? Porque aquela solução que a criança criou, ela não gera renda dentro de casa. Porque quem está comprando é a própria família. Ela resolve um problema, né? Mas ela não gera renda. Ela só vai gerar renda quando? Quando eu conseguir atingir um patamar de qualidade, que eu deixo 30 bolos de pote na quitanda da esquina, e no dia seguinte eu tenho que deixar mais 30 porque todo mundo está comprando. Sim. Onde é que eu entro aqui? E aí eu acho que é um assunto que também se for no mapa de calor da eletromobilidade no Brasil, tem esse antagonismo irascível que é combustão elétrico. Exato. Né? O Brasil Uma não briga precisa de desnecessária. carros elétricos. Exato. E eu acho que a polarização no Brasil para tudo, para religião, Qualquer futebol, política e automotivo é sempre um problema e é um retrocesso. Nós temos sim problemas locais, regionais, específicos que podem ser resolvidos com biocombustíveis, com motores a combustão por bastante tempo, porque a gente tem sim a matriz do etanol, a gente tem os biocombustíveis como biometano, biogás, inúmeras fontes que a gente pode utilizar. O mercado não vai ser de uma solução só. Perfeito. Até porque tem aplicações que a eletrificação é muito inviável por escassez de fornecimento, infraestrutura. Sobretudo pesado de long haul. O Brasil tem os long hauls aí no caminhão mais longos que tem. Né? A gente tem trechos em que você tem 400, 450 quilômetros que você não tem um posto de combustível para um caminhão parar. Então, assim, pensa um carregador. Então, tem soluções que realmente vão depender da combustão e está tudo certo. Mas a eletrificação também vai estar no jogo. E outra, a eletrificação ela precisa ser vendida para os mercados lá fora que trazem PIB. Esse é o ponto. Se a gente focar em toda a tecnologia que precisa ser industrializada no Brasil, ela tem que ter a ver com caber no bolso do brasileiro, isso é importante. Ela tem que caber na estrutura da demanda do Brasil, e também isso é importante. A gente está esquecendo um componente importante que é crescimento do país. Não dá para eu resolver só um problema dentro de casa. Eu Perfeito. tenho que ter algo que seja útil para o mundo. Olha só, a gente pode espelhar... Porque senão a minha indústria um dia vai ser quebrada. Não tem como. Perfeito. Se a gente fabrica só para dentro de casa, isso não gera receita. Só movimenta a economia, mas não gera receita. E isso descola as soluções que são utilizadas aqui e o que o mundo está vivendo. O Brasil, historicamente, está entre 30 e 50 anos para trás da maior parte das grandes nações em termos de adoção tecnológica. Isso deveria diminuir, não aumentar. Quando a gente fala, não, o Brasil não precisa fabricar, não precisa entrar na eletrificação, porque... Aí você fecha o mercado... Aí, se você fechar, a gente já está atrasado, a gente vai atrasar mais um tanto. Então, tudo que a gente caminhou, nós voltamos para trás. Você blinda... Exemplos, e aí vocês podem pesquisar, porque tudo isso aqui não é fonte by me, né? Não é Maroc Valério 2025, né? Isso aqui é eventos históricos. Então, pesquisem lá o nosso acordo bilateral Brasil-México. Ele acabou em 2019. O que estava previsto nesse acordo? Nós exportávamos, se não me falha a memória, o Corolla para o México, e era um carro top de linha em 2019. Tá? Quando acabou o acordo, a nossa balança econômica Brasil-México ela piorou para nós, porque a gente parou de exportar, porque esse carro ali saiu de linha no ano seguinte, e a gente passou a importar mais carros do México do que exporta. Se a gente importa mais do que exporta, a gente perde dinheiro. Ou seja, o dinheiro sai, ele não entra. Um outro exemplo, o leste europeu investe aonde, Matheus? A fabricação de componentes estratégicos para a eletrificação, não necessariamente o carro inteiro. Porque o pessoal fica muito nessa, eu tenho que verticalizar, eu tenho que ter o carro inteiro, eu tenho que ter tudo. O chinês está batendo muito na tecla que fazer tudo dentro de casa é um plano ótimo, né? Ok. Ele está falando muito disso. Mas ele tem fases para isso. E isso não precisa ser na primeira fase. Então, uma coisa importante a gente pode fasear a industrialização automotiva no Brasil pensando em componentes estratégicos que gerem um recurso de PIB. Que vai te colocar no jogo. Pronto. Então, sei lá, vou chutar aqui. Nós não temos uma fabricante estratégica de motores de propulsão no Brasil. Sim. Valério, nós temos indústrias que fabricam motores de propulsão? Temos, mas não competitivos a nível de montadora, que possam fornecer esse insumo para montadoras worldwide. Globalmente falando. Por que não investir nisso? Eu não preciso falar de uma marca específica de carro, eu preciso falar de um segmento tecnológico. Será que o Brasil não tem matéria-prima, não tem capacidade de engenharia? Exato, não tem capacidade de engenharia, não consegue criar um processo de uma máquina elétrica competitiva? Tem outras coisas? Tem.
Tem sistemas de arrefecimento, tem sistema de gerenciamento térmico do carro, tem as baterias. Fluido de arrefecimento de bateria? Pronto. E aí a ideia é essa. O leste europeu faz isso. A gente tem muitas fabricantes, muitos OEMs, muitos sistemistas que migraram algumas plantas de fabricação de componentes estratégicos para países do leste da Europa. Ali você consegue uma mão de obra mais barata, você consegue um custo de alguns insumos mais atraente. Você é competitivo perante o mundo. Pronto. O Brasil pode pensar estrategicamente nisso. E óbvio, o carro elétrico ele é sim interessante para o Brasil, porque aqui, em termos de quilômetro rodado, a gente consegue extrair não só o menor custo, mas a maior eficiência de uso da energia, considerando as fontes. Sim. Né? Porque fora do norte europeu, e a China talvez daqui uns 5 ou 10 anos comece a encostar na gente, fora o norte europeu, o Brasil, em termos de grandes nações, dentro dos G20 ali, é a nação que tem a energia mais limpa. Em escala, em diversidade e principalmente, a gente tem que quebrar essa síndrome do vira-lata, na nossa estrutura integrada e distribuída de energia que nos provê a capacidade de resiliência energética. Isso todo mundo acha, mas eu acho que o mundo inteiro é assim. Todo lugar, todos os pontos energéticos do país são interconectados e se cai um lugar, o outro assume. Não. Isso é uma característica do Brasil, nosso sistema único. Ele é muito, 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 muito relevante e importante para a estratégia da eletrificação. Isso está por trás de coisas que precisam acontecer. Infra de recarga e por aí vai. E é dentro disso que eu acho que a gente começa a navegar nas principais curiosidades, Valério. Se você acompanha aqui, você gosta desse mundo, você já ouviu falar que a gente não vai fabricar bateria. Perfeito. Alguém já falou em algum lugar que todo mundo fala. Não dá para fabricar bateria no Brasil, que não tem escala, e daí entra nessa. Você tem bateria que é de sódio, você tem bateria que é de lítio-ferro-fosfato, você tem bateria que é NCM, você vai ter estado sólido. Você vive isso? Sim. O que deve acontecer em nível de... O que a gente tem de tecnologia? Qual é a nossa probabilidade? O que o Brasil vai conseguir fazer e contribuir na bateria? Vamos lá. Então, por que eu posso falar desse tema, né? A gente acabou a história aqui em 2018, em que a gente trouxe as primeiras ofertas de capacitação profissional e tudo mais aqui para o Paraná. E aí, de lá para cá, eu permaneci 4 anos fazendo uma supervisão desse centro educacional. A gente trouxe capacitação internacional para as pessoas, né? Certificações internacionais de alta tensão veicular. A gente começou, por conta desse protagonismo, ter um assédio das indústrias de desenvolver tecnologia aqui, começar a participar de projetos de pesquisa. E de 2022 para frente eu migrei para o segmento da inovação. Então, lá para cá, oficialmente eu saí da sala de aula e fui para uma cadeira de pesquisador. Então, eu e mais, hoje, dentro do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica aqui em Curitiba, a gente tem mais de 150 pesquisadores em 3 principais áreas. Né? E eu vou chegar nesse ponto de o que a gente traz de informação de baterias. Essas áreas são materiais avançados, sensores e biosensores, e a área da qual eu faço parte é a área de energias. Então, em resumo, Matheus, o que a gente trabalha aqui em Curitiba, e não é o único instituto do país que faz isso, a gente tem outras universidades, institutos de ciência e tecnologia muito relevantes, trabalhando com pesquisa séria no Brasil. Mas aqui em Curitiba a gente trabalha no departamento de energias com baterias de todas as químicas, supercapacitores, que também são relevantes para diversas aplicações e também para o segmento automotivo, e células a combustível. Então, quando a gente fala da economia do hidrogênio, aí, que tem célula de combustível. Talvez uma próxima onda interessante para o Brasil surfar de braçadas se fizer tudo certinho, né? A gente trabalha com essas tecnologias. Do que eu estou falando? Explorar tecnologias pré-existentes, modelos comerciais e novas aplicações, e pesquisas de baixo TRL e alto risco, que são explorações de novas tecnologias. Agora eu entro nessa seara que você falou. Porque é novidade para mim. Qual é a bateria? O que a gente vai ter? O que é bom e o que é ruim, né? Qual é a melhor e qual é a pior? Sempre me perguntam isso, qual que é a melhor? Não tem melhor e pior, existe aplicação. Então, a bateria chumbo-ácido está aí há 100 anos no mercado, mais 100 Aquela anos. do carro. Aquela que sempre esteve dentro do carro, né? E ela permanecerá por um tempo se os banimentos dessa tecnologia não forem levados a sério. A Europa tinha anunciado que em 2026 eles iam fazer um fade-out da aplicação de bateria chumbo-ácido nos carros, porque eles consideram o chumbo uma substância cancerígena, prejudicial à saúde, então eles estão tirando isso da indústria, né? Mas é antagônica essa tomada de decisão, porque curiosidade, e acho que a proposta do POD é sempre a gente esclarecer o público, né? A bateria chumbo-ácido é o único elemento no carro que ele tem 90% a 95% de reciclabilidade global. Sim. Aí o mundo todo recicla. Aí a gente fala muito de circularidade, economia circular, tá todo mundo falando disso. COP30 está chegando aí, né?
nós estaremos lá e tem muita pesquisa relevante no Brasil para acontecer dentro da circularidade econômica. A gente tem essa oportunidade para o Brasil também, porque o Brasil trabalha muito sério com economia circular e bioeconomia. Mas a bateria é o único elemento que de fato é circular num carro. Fora a parte estrutural da carcaça, que Você você recicla. derrete. A bateria hoje você vai trocar, Tudo. tem que mandar. A carcaça, os eletrodos, tudo ali. A única coisa que a gente não reaproveita porque o custo é muito baixo é o eletrólito, que é o ácido. Mas fora isso, até a água ali é aproveitada. Só o ácido que a gente de fato não aproveita porque ele tem muita concentração de material sulfatado, passivado, e aí a separação desse material é difícil, a filtragem não é muito simples. Então, fora isso, é o elemento mais reciclável, o mais recirculável dentro de um carro. Mas, ok, bateria de chumbo ácido está ali. E existe tecnologia séria acontecendo. Aqui a gente tem a bateria de chumbo ácido no Brasil plenamente sendo... Diversas indústrias, grandes players intermediários, e a gente tem um mercado muito bem estruturado e consistente, e tem tecnologia sendo desenvolvida. Nós atuamos todos os dias com isso. A bateria de chumbo ácido é importante para o estacionário também, ela quebra alguns paradigmas. Tá? Agora, quando a gente fala de o que eu preciso para um carro? Lítio. Uma bateria que seja mais leve possível, o menor volume ocupado possível. Quanto menor o veículo, isso importa cada vez mais, né? É opostamente importante, né? Então, se eu consigo reduzir a massa e o volume da bateria, eu consigo aumentar a autonomia, diminuir uma série de problemas. E aí a gente começa a avançar, Matheus, nas novas químicas. Então, do que a gente está falando? O lítio acabou se consagrando. Por quê, Valério? O lítio ele te traz, em média, variando conforme o tipo de química de lítio, porque não é só um tipo de bateria de lítio. O celular tem um tipo de química, o carro do fabricante X tem outro. Pode citar algumas que a galera... assim, as queridinhas do público aí são as baterias NMC ou NCM, que são as baterias de níquel... cobalto manganês, ou manganês-cobalto. Nós temos as baterias níquel, cobalto, alumínio, e nós temos as baterias de fosfato de ferro, né? Ou lítio-ferro-fosfato, que é a famosa LFP. Então, LFP, NMC e NCA, 3 siglinhas que você tem que guardar. É a maioria que a gente encontra nos Temos carros? LMO, LTO, tem outras variantes aí, mas se fosse botar assim nesse pódio só 3 elementos, onde é que eu tenho ganhos e perdas? Bateria de lítio-ferro-fosfato, e por que hoje ela é muito citada? Porque a indústria chinesa, desde 2022, focou na fabricação e no desenvolvimento das baterias de lítio, fosfato de ferro. Ela aumentou, só no ano de 2022, mais de 27% da produção dessas baterias, em detrimento das demais. E ela, a partir dali, começou a se consolidar e conseguiu trazer o que com a LFP? Mais segurança. A LFP é a bateria mais segura. Por quê? Ela sofre melhor abuso térmico sem degradar, ela consegue uma faixa de temperatura maior do que as demais. Ela consegue trabalhar até 65, 70 graus sem abrir fogo, sem explodir e tudo mais. A BYD fez questão de divulgar que a BYD e a Geely tem um vídeo daquela perfuração de bateria. Perfeito. E aí ela não explode, ela não tem língua de fogo, ela não tem uma série de coisas. Porque a química da LFP ela tem essa natureza, tem essa característica. Né? Ela suporta mais desaforo, por assim dizer. Onde é que está a perda da LFP? Ela é mais pesada. Mais pesada. E mais volumosa. É uma bateria maior. A gente consegue hoje, e vai acabar avançando, né? Até por conta do milagre que a CATL e a BYD conseguem fazer nossas baterias, diminuir bastante a massa dela, e tem estratégias para fazer o pack de baterias ficar mais leve e menor. Tá? A principal estratégia é fazer o pack ser só o pack de baterias. Tirar tudo que está normalmente dentro de um pack de baterias e botar em outro lugar do carro. Tá. Vamos lá, comercialmente falando, pesquisa aí que você vai confirmar o que eu estou dizendo. A plataforma 3.0 da BYD, que é a que está no Dolphin, né, a plataforma Evo, ela é basicamente o que eles chamam de sistema 8 em 1. O pack de baterias lá, que está embaixo do assoalho do veículo, ele tem só as células. Nada mais. Tá. As células e o sistema de aquecimento e resfriamento. Mais nada. E o resto, Valério, que geralmente está dentro de um pack de baterias. O pack de baterias ele é um elemento vivo, por isso que a gente chamar só de bateria é até meio inconsistente, porque bateria em si é a célula, é o elemento que carrega energia. É um pacote de baterias. Quando você junta algumas baterias, você tem um módulo. E quando você junta vários módulos, você tem um packing. Sim. O packing ele é um envelopamento de células, mais uma série de coisas que precisam estar ali para controlar ele e garantir que elas funcionem direito. Senão elas pegam fogo, senão elas explodem, ou elas não duram. Então é basicamente isso. O que está ali dentro? A gente tem um controlador eletrônico, que é o famoso BMS. Sim. Né, o Battery Management System. Essencial. Sistema de gerenciamento. É o cérebro da bateria. É o cara que diz assim, carregue assim, descarregue assado, está esquentando demais, alivia, diminua a corrente, vamos trabalhar mais devagar. É ele que comanda, inclusive acabou se tornando o controlador mais importante do carro. Porque em função dele o resto tem que trabalhar.
O que mais está ali dentro? Contatores para liberar ou bloquear a energia, sistemas de controle de temperatura, sensores os mais diversos. O que as chinesas fizeram, e o caso da plataforma 8 em 1 da BYD faz? Tira tudo isso aí do packing. Deixa o packing só são só as células, exato. Tá. E esses outros caras estão aonde, Valério? Onde é que estão esses outros elementos e componentes? Eles ficaram num conjunto único que está lá no cofre do motor, na dianteira do carro, que agrega todos os outros elementos de propulsão. O 8 em 1 tá lá a máquina elétrica, tá lá o BMS, tá lá o sistema de controle de carga, tá lá os sistemas de proteção como fusíveis e relés de alta tensão, tá lá o inversor de propulsão, que é o cara que controla a máquina elétrica, né? O sistema de gerenciamento térmico. A máquina elétrica, você fala do motor elétrico? Motor elétrico, exato. E tudo tá lá. Então esse 8 em 1 tudo que não é bateria está agregado num único ajuntamento de componentes. O que a gente ganha com isso? São estratégias de concepção e arquitetura, né? E não fazendo a propaganda, a divulgação da arquitetura da BYD, mas é o que a maioria dos fabricantes vem buscando, que é tornar o pack menor, menos volumoso, mais leve possível. Né? E a gente está conseguindo fazer isso com a LFP. Mas, comparativamente, se você pega uma bateria... Aí a gente cai na NCM que o resto das marcas tradicionais usam. Exato, porque, comparativamente, se você pegar uma NMC de alta qualidade, de alta tecnologia, e comparar com uma LFP, a LFP sempre vai ser um pouco mais pesada e volumosa. Tá. É a característica Que até a dos NCM, materiais que estão ali dentro. Para deixar claro, é bateria de muitos Volvo, Tesla, O alguns que a Tesla, NCM né? tem? O NMC Taycan tem NCM, o que ela tem de diferente? Ela é a mais densa. tem mais energia. Isso, ela tem mais energia. E ela te entrega mais desempenho. Ela suporta mais picos de corrente, né, ciclicamente, sem degradar. Onde é que está o calcanhar e por que está nesses carros que você mencionou? Ela é mais cara. Tá. Okay? Então, por ser mais cara, a gente acaba tendo... se eu estou optando por ter um carro que eu quero alastrar ele no mercado, quero baixar o custo dele ao máximo, a gente migra para a LFP porque os insumos, os materiais, eles são mais baratos. E hoje, por conta da escala chinês quer também. ser barato. Isso, não só todo carro quer ser barato. Né? A gente está tentando fazer carro barato a vida inteira no Brasil. O carro popular, né? O sonho do carro popular. E aí, temos a NCA. A NCA é uma bateria mais para performance, né? E ela vai estar ali na escala de custo, ela acaba sendo uma das mais caras entre essas três químicas que eu estou mencionando, mas ela é aquela que te entrega o melhor desempenho em termos de potência NCA? e tal. A gente tem, se não me falha a memória, aplicações da Tesla. Porque a gente escuta muito NCM e a mas LFP. eu acho que a Tesla usou por um tempo e agora não me lembro se a GM chegou a utilizar a NCA por um tempo. Não vou dar essa informação com muitos detalhes, talvez a gente pesquise depois aqui. Tá? Mas é o que você vai encontrar em larga escala. E o Corolla tem uma com hidreto, não tem também? Isso. Aí vem os híbridos. Mas né? a Toyota também já está usando a de lítio já, ela já está tirando essa daí. Desde 2015, 16 nos Estados Unidos, aqui no Brasil de 2018 para frente, na última geração do Prius, a gente teve a chegada do lítio no Brasil, e aí os atuais são todas baterias de lítio. A bateria de hidreto metálico, níquel metal hidreto, né, ela é uma bateria que funciona com um mecanismo um pouquinho diferente da bateria de lítio, e ela traz mais segurança. E eu acho que é aqui que está o componente interessante. Você não consegue meter fogo numa bateria de níquel metal hidreto, mas ela pode evoluir gases tóxicos e tem uma série de outras características. Tá? E ela é feita para um uso, sei lá, não sei se é a palavra correta, mas é um uso de buffer. O que é um uso de buffer? É uma bateria com menor capacidade que ela serve para ciclar. Você injeta pouca energia nela, extrai pouca energia. Que é um híbrido heavy. Pronto. O híbrido não plug-in, né, o HIV, ele tem essa característica. Por isso que a Toyota usa, né, usou por muito tempo, e existem fabricantes que ainda fazem uso do níquel metal hidreto em algumas características, por exemplo, dessas baterias para os 48 volts, para os híbridos leves que estão começando a chegar no Brasil agora. O Brasil tem um produto muito peculiar, que é o híbrido leve 12 volts. Fiat Fastback, Fiat Pulse. Jabuticaba. Só aqui que tem. E a maioria dos híbridos leves que existem no mundo, e aqui para nós é novidade, mas globalmente o híbrido 48. leve já está há 10 anos aí no mercado, mais que isso até, ele é 48 volts. E tem muitos fabricantes que para essa bateria de 48 volts, para reduzir o custo, trabalha com níquel metal hidreto. Então, mas é uma química que ela está intermediária na densidade. Eu acho que a palavra-chave é essa, Matheus. O que a gente está procurando? Densidade. Valério, em que se traduz a densidade da bateria? Autonomia. A autonomia ela vai te entregar menos massa no carro, menos custo e mais distância. Então, a gente busca baterias com mais densidade. Assim, que cabe mais energia no espaço menor. E massa menor, exato. Então, assim, num rule of thumb, na regra do dedão, uma bateria chumbo ácido, ela tem em média 4 vezes menos densidade que uma bateria de lítio. 4
4. Então, o que eu estou querendo dizer? Chumbo ácido é que está no capô do carro gasolina. Se eu fosse substituir um pack de baterias de um carro puramente elétrico, que tem 200 kg de massa, por uma tecnologia em chumbo, significa que eu teria uma bateria de próximo de 800 kg. Para conseguir ter a mesma quantidade de energia guardada. Boa. Mas isso manteria a autonomia, Valério? Obviamente não. Porque ter a mesma quantidade de energia com uma massa 4 vezes maior faz o carro ficar 4 vezes mais pesado, gasta mais. E aí é o paradigma do drone. Eu boto mais bateria, ele voa mais? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho mais massa para deslocar, né? Então é igual o lançamento de foguete. Por que é tão crítico a quantidade de combustível? Porque se botar combustível demais, não sobe. Se botar de menos, não termina de subir. Né? Então o carro elétrico ele tem isso. Isso explica por que as primeiras gerações de carros elétricos tinham lá autonomias entre 150 e 180 quilômetros. Por que só isso? Será que o BMW 3. Um dia o cara falou para mim assim, esses engenheiros são tudo burro, né? Porque vocês queriam fazer a eletrificação expandir no mundo, eles tinham que ter com os primeiros carros elétricos feitos com 250 km de autonomia para o pessoal ter mais apetite. Eu falei, mas que você não entende, a tecnologia de baterias que nós tínhamos na época, e a gente está falando de 15 anos atrás, veja como é rápido, não dava. Porque se fosse tentar atingir 200 km de autonomia, você ia botar tanta bateria no carro, que ele ia ficar muito pesado, muito caro. Não ia atingir. E não ia atingir. Então, o que avançou... se fosse falar assim, Valério, entrevistas da Maria Gabriela, né? Uma palavra, né? Então, uma palavra que resuma o que faz a eletrificação se tornar viável nos tempos de hoje e vai ficar cada vez mais. A densidade energética das baterias. Cabe mais energia e menos espaço. E menos massa. Com menos custo. Tá? É isso aí. Isso aí. E diferenças entre elas, basicamente isso. O que tem de novos entrantes, Matheus? Bateria de sódio. Bateria de sódio, ela não é uma bateria de sódio. O pessoal das antigas vai lembrar das baterias de sal, né? Mas não é esse tipo de mecanismo eletroquímico. A bateria de íon sódio. Então ela é como Mas se tem for... lítio também? Não. Íon de lítio é uma coisa, que é as baterias que a gente está tratando até agora. E aí a íon de sódio, ela é o mesmo mecanismo, só que utilizando outro elemento. Qual que é a sigla do sódio mesmo? Na. É o Na. Na íon, ou íon na, né? Mas basicamente você vai saber, baterias na íon. Íon lítio. Isso. E aí é exatamente. Li-íon. E aí a gente vai para o na-íon. Ela vai substituir? Ela é a próxima bola vez? Não, ela é uma entrega para uma aplicação. Que aplicação? Hoje, 2025, baterias de sódio, o quilowatt-hora dela é mais caro do que a de lítio. Por quê, Valério? Escala de produção. Tem muito mais lítio que sódio. Isso, produz mais, custa menos, né? O que ela entrega de melhor e por que ela não está difundida largamente? Ela é mais segura, porque a bateria de sódio não pega fogo de jeito nenhum. É mesmo? Ela é como uma pilha de dispositivo eletrônico. Se você passar a faca nela, cortar ela, ela não pega fogo. Ela vai entregar para a gente o mesmo comportamento que a gente sonha com a bateria de estado sólido, das baterias de lítio em estado sólido. O que estado sólido me entrega? Uma característica de a estrutura de construção de separador, eletrodo e eletrólito não ter evoluções que gerem incêndio, que gerem ignição. Então, a de estado sólido também não pega fogo? Não pega fogo. De jeito nenhum. Isso. Por que a sódio não está tão difundida? Mas de jeito nenhum mesmo? De jeito nenhum mesmo. O mecanismo não faz fogo, né? Por que a bateria de lítio pega fogo? Porque quando a gente abre o invólucro de uma bateria dessa, ou a gente tem um curto-circuito lá dentro... Pode pegar fogo, né? Senão vão achar que qualquer bateria vai ter um dia, não. Qualquer bateria pode. E aí, assim, fazendo até um parênteses, né? Todo mundo joga muito essa areia no olho da eletromobilidade, que assim, esse negócio é perigoso. Eu não vou entrar num carro que pega fogo a qualquer momento, porque tem muita imagem, tem muito vídeo e tal. Fora todas as estatísticas automotivas globais que mostram que carro a combustão pega muito mais fogo ao longo do ano do que elétrico. Mas é por escala. Não é por escala. Se você ajustar as escalas, continua pegando mais fogo em carro a combustão do que no elétrico, né? Mas fora esse papo, tem um outro fator que é o seguinte: você carrega uma bateria de lítio no bolso todo dia. Você vai pro travesseiro com ela. Celular também pegava fogo. Também pegava. E não pega mais. E você não está preocupado. Você usa 5, 6 anos o mesmo celular e ninguém deixou de ter celular porque ela tem bateria de lítio lá dentro. É lítio polímero. Não importa. É lítio e também, se você pegar uma faca e furar, ele vai pegar fogo. Então, aqui o ponto não é esse. Mas há a possibilidade de pegar fogo se houver um abuso, uma falha, né? E é por isso que a gente tem recalls aí que aconteceram recentemente em baterias por características de projeto que geraram riscos. O que o mecanismo das baterias de sódio e da bateria de lítio em estado sólido me entrega? Uma característica eletroquímica, uma construção que as reações ali não geram fogo.
Então ela não pega mesmo. Não é assim, mas nenhuma condição. Não, nenhuma condição. Não é a natureza do objeto. De como ela é feita. Sei lá, dá um exemplo chulo para guardar na cabeça. É como cortar um salame. Você corta um salame, ele não pega fogo, porque não tem nada lá dentro nesse processo que vai. Não tem como. Não tem como, né? A bateria de lítio com o eletrólito líquido, ela pode vir a pegar fogo. Mas as tecnologias que nós temos hoje são muito mais estáveis do que antes. Exato. E aí, fechando o sódio, por que não está alastrado? Porque a gente começou a pesquisar isso um pouco depois do que é de lítio, e porque a escala é baixa. E o fator preponderante do ponto de vista da evolução tecnológica é a durabilidade. Então, a ciclabilidade, a quantidade de vezes que essa bateria consegue carregar e descarregar, ela ainda é inferior às baterias de lítio. Então, hoje, uma bateria de sódio duraria menos que uma de lítio na vida útil inteira. Exato. A média aí, Valério, a regra do dedão. Uma bateria de lítio para aplicação automotiva, porque elas são baterias de extrema qualidade, maior do que outros mercados. Ela tem uma vida média em ciclos aí de 3.000 a 4.500 ciclos. É o que as montadoras ficam falando hoje. Isso. Então, o que eu estou falando? 3.000 ciclos, essa bateria teria a capacidade de ser descarregada totalmente e carregada totalmente em condições ideais até 3.000 vezes. Dá para fazer umas matemáticas básicas e você vai ver que, muito provavelmente, se você usar direito essa bateria, ela vai durar a vida toda do carro na tua mão. É a conta principal que... Isso. E aí, por isso que os fabricantes conseguem entregar essas garantias de 5, 8 anos da bateria. Tá? Porque é a vida do elemento mesmo. Aquele dispositivo está preparado para isso. A gente tem, e aí é níquel metal hidreto, né? A gente tem veículos... Em que garantia não é vida útil, né? Vale lembrar desse detalhe. Exato. Garantia não é vida útil. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente tem veículos com níquel metal hidreto que rodaram 12, 13, 14 anos sem precisar trocar o conjunto de baterias. Então, é outra química, mas é para mostrar a confiabilidade que esses sistemas vêm trazendo ao longo do tempo e quanto a evolução tecnológica é importante. A chave aqui precisamos continuar avançando tecnologicamente. Sim. O motor a combustão, a gente explora ele há mais ou menos 150 anos. E ainda tem muito a explorar. Ele não chegou no platô de desenvolvimento. A bateria de lítio, principalmente, o Goodenough, que é um dos Nobel aí que criou a bateria, junto com outros 2 pesquisadores, ele morreu agora, 1 ou 2 anos atrás. Era vivo ainda. Era vivo ainda, e eles desenvolveram toda a concepção do modelo das baterias de lítio há menos de 30 anos. Então, isso é muito novo para a gente ficar marretando e falando que não vai para frente, que não serve. É impossível dizer que não vai para frente. Exatamente. E a prova de que evoluiu, eu cito aqui, tem vários exemplos, mas um deles que é icônico pesquisa lá qual era a capacidade e a massa do pack de baterias do Nissan Leaf primeira geração, e qual é a capacidade do último, agora recente, que saiu de linha, né? Então, a gente saiu de 22 kWh de capacidade de energia, que entregava uma autonomia de mais ou menos 150 km, para um pack na última geração anterior agora, com 62 kWh de energia, então, quase 3 vezes a quantidade, né? 62 kWh de energia com a mesma massa, uma variação de 8% a mais, né? Só que entregando uma autonomia de 450 km. 450. Então a gente quase triplicou a quantidade de autonomia, né? Vamos dizer que na vida real esse carro foi para 380 km de autonomia, então ele duplicou a autonomia com um aumento de 8% da massa apenas e com aumento de capacidade de energia 3 vezes maior. Então você aumentou... Que janela é essa? 10 anos. Você aumentou a massa, a gente fala peso, mas é massa, né, Valério? 8%. Em 8% e a autonomia triplicou. Isso. Essa é a conta. Em 10 anos, e aqui a conta fica interessante, em 10 mas anos. Isso você fala daquele Leaf que não tem no Brasil, né? Que tem a bateria maior de 62, né? Isso. Porque senão alguém talvez tenha o Nissan Leaf, isso, e a gente teve o Leaf aqui no Brasil com a bateria pequena. Isso, 40 mas kW. Tem um lá que ficou grande. Isso. E é esse que eu estou mencionando. Então, e eu acho que o dado mais importante aqui é o tempo. Em 10 anos a gente chegou nesse ponto. 10 anos. Hoje o carro popular elétrico tem quanto de autonomia, Matheus? Você que está aí todo dia com um carro elétrico hoje 300? O Dolphin Mini é 300. Com 38 kWh, o que é pouquíssimo. Exato. E aí já começa o segundo fator que a eletromobilidade traz, que é a eficiência. O que a gente está perseguindo com a eletrificação? Eu quero criar um treco novo para botar no mundo, para matar o motor elétrico? Não. Nós estamos perseguindo fazer mais com menos e melhor. Eu consigo entregar mais trabalho, ou seja, rodar mais, deslocar mais, com menos energia. Sim. E esse menos energia, ele vem de uma raiz, de uma análise que a gente chama de berço ao túmulo, né? Agora a gente já está falando de berço ao berço, que é a circularidade, mas o do berço ao túmulo é usar menos recursos naturais, usar menos matriz energética e não só elétrica, né? Para fazer o mesmo trabalho. Ou mais. E aí, conseguir fazer até mais do que a gente conseguia fazer. E, Valério, mas só pra gente matar aquele assunto. Daí você comentou que a bateria de sódio hoje ela ainda é cara.
Sim. Hoje ela ainda não tem a mesma autonomia, você falou também. Perfeito. E ela vai ter uma manhã, ela chega no carro, ela não chega. Ela O que chega. vai acontecer? Você Nós estuda isso todo dia. A gente já tem projeções de mercado que conceituam por categorias. Então, falando de comerciais pesados e leves, veículos de passeio, né? E daí, dentro do veículos de passeio, a gente vai ter lá os de grande porte, intermediários, compactos. Então, o estudo aponta que, até 2030, a gente tenha uma penetração muito grande de modelos compactos usando baterias de íon sódio. Tá. Porque aí eu tenho autonomias menores, massa no carro menor, pequeno. carro pequeno. Por quê? Por questão de nicho e aplicação de desempenho, entrega. Então, vamos lá. Mas ela não é tão eficiente, então, quanto uma bateria DLCM. Ela mas ela é uma proposta para veículos de menor porte. Tá. Porque o manejo de baterias de sódio em packs de maior porte, ele começa a entrar naquela característica da densidade. Então, a densidade energética não é tão interessante. Se eu quero um carro de alta performance, um carro mais premium, ter uma bateria de sódio lá atrapalharia o meu projeto. Tá. Porque ela é mais volumosa. É melhor gastar dinheiro com estado sólido. Assim, o cara que compra um Tesla e tal, ele não está muito preocupado com o valor do carro. Ele quer ter um carro com uma característica X. Sim. Quem vai para uma linha mais compacta, eu já estou olhando para uma outra pegada. Eu não estou falando que é porque um tem mais, o outro menos dinheiro. É porque o carro compacto ele tem uma proposta de trajetos mais curtos, uso urbano, aplicações mais cíclicas, mas menos demandantes. Então, tem um nicho de aplicação em que a bateria de sódio ela se encaixa perfeitamente. E aí nós já temos no mercado, não no brasileiro, mas no mercado chinês, 2 veículos compactos elétricos com bateria de sódio aplicada rodando. Então já existe essa oferta de mercado lá e a tendência é que isso se alastre. E ela tem vida útil maior, menor? Não, por conta do que eu falei, que hoje essa tecnologia ela tem essa ciclabilidade mais baixa. Tá. Então vamos dizer que ela está na faixa de 30%, 40% da ciclabilidade da bateria de lítio. Isso. Tá. Mas veja, se o carro é menor, o pack é menor, o custo da troca desse pack é mais baixo. Claro. E eu posso embutir uma outra tecnologia habilitadora aí, que é o pack intercambiável. Tá. Então, se o carro é pequeno, eu posso fazer um carro numa proposta que eu troco esse pack ao invés de carregá-lo embarcado. Ele sendo de menor porte... estação de bateria da NIO. Isso, que a Renault já explorou lá atrás, as motos exploram, a NIO tem, acho que é Gouroro, alguma coisa assim, explora na Ásia e tal. A gente tem uma série de aplicações disso. Mas ela, então, a gente vai ter essa bateria. Isso é um fato. Gogoro, perdão. A gente vai ter essa bateria. Em carros. E aí, tanto é fato que hoje, dentro do Instituto de Pesquisa, a gente trabalha com isso aqui no Brasil já também. E vai fazer... Bom, a gente já entra no tema se vai fazer bateria no Brasil. Só vamos pro próximo. Aí, bateria de estado sólido, Valério. A expectativa é gigante, porque essa sim promete que vai ter autonomia, promete que vai durar, promete que vai ser... Assim, as pessoas colocam a bateria de estado sólido como se ela fosse, assim, a revolução de tudo. E como é que é isso do campo de vista pesquisa e estudo? Talvez até uma sede maior do que a quantidade de água disponível, mas... falando em termos de maturidade tecnológica, né? Existe uma escala de 1 a 9, pesquisa lá depois, lá TRL, né? Technology Readiness Level. Falando em termos de maturidade tecnológica, as baterias de estado sólido hoje nos grandes centros e protótipos, elas estão de um 4 para 5. O que é um 4 para 5? A gente saiu do conceito físico-químico, a gente já tem MVPs que param de pé, ou seja, que funciona, e existem algumas validações conceituais em laboratório disso. Tá. Mas não para de pé do ponto de vista de uma aplicação comercial a longo prazo. Por questão de custo, então viabilidade econômica é importante para toda a tecnologia. A ciência vai onde o dinheiro está. Guardem isso. Então, porque a ciência quer vender produtos. E não só isso, a gente precisa que a ciência seja viável economicamente. Se não der dinheiro, não vale a pena. Por que a gente não tem carro nuclear? Porque não é viável economicamente, porque não é seguro, e se for botar segurança, não tem viabilidade econômica, exatamente. Tá. Então, a ciência vai onde o dinheiro está. Então, ela tem que ter uma viabilidade econômica, tem que parar de pé. E hoje nós não dominamos todos os mecanismos de fazer ela ser longeva em estado sólido. Então, ela não dura muito ainda. Ah, tá. A gente já mas tem dura pesquisa... de tempo de vida, não de autonomia no dia. Exatamente, tempo de vida. Tá. Então, a vida útil dela é baixíssima, mas ela traz aquela segurança que a gente busca em sistemas de armazenamento de energia eletroquímicos, que são as baterias. Aí. Mas a autonomia dela é maior? Ela tem mais densidade? Ela te entrega a segurança, sobretudo, e aí, pela estrutura física dela ser totalmente sólida, a gente consegue capacidades de... isso é projeção e não é o estado atual, de conseguir cargas e descargas em alta potência sem degradar a sua vida útil. Ah, tá. Então ela vai ter uma durabilidade a aplicações mais agressivas,
com uma segurança mais elevada. Onde é que isso começa a ser importante? Em aplicações muito especiais. Aviação, né? Aeroespacial. Então, eu estou buscando aquela tecnologia que é quase que fail-proof, né? Ela não dá pau. Nem se ela for exposta à temperatura, nem se ela for cisalhada, se ela for dobrada, se ela for estado da arte riscada. da coisa. Exatamente. Né? Porque as marcas, Valério, e eu não me lembro o nome de todas, mas elas ficam falando, ano tal vou ter bateria de estado sólido. Todo mundo está perseguindo isso. Né? Isso vai acontecer, então. Vai acontecer, mas não é pro momento, gente, e não é a bala de prata. Tá? Não existe bala de prata. Assim como não existe para motor a combustão, assim como não existe para uma série de tecnologias. Existe muito o casamento de uma aplicação para uma região específica. Que faz sentido. Exato. O próprio motor a combustão, né? Quantos anos a gente tá nessa e você não teve um motor 1.0 que saiu de 10 por litro para 40 km por litro? Porque você não consegue ter, como você falou da bala de prata. Não porque tem... chega ali, o Carnot escreveu tudo que tinha que ter sido escrito em termos termodinâmicos lá no passado. E do Carnot a gente não passa. Então, assim, existe uma claro, capacidade de produção calorífica de uma máquina térmica que você consegue converter em movimento. Existe um limite. E a gente fala muito, Valério, que o carro a combustão ele tem uma eficiência de 40%, o elétrico tem 90%. Esse é o número? Como que é? Na roda é. Né? Na roda. Na verdade, na roda é menos até, né? Mas na roda a média é um aproveitamento aí entre gasolina e diesel é 30% de motor a combustão. Se a gente explora outros ciclos termodinâmicos, como Atkinson e outras possibilidades, a gente eleva aí no máximo para condições específicas a 35%, quase 40%. Num sistema elétrico, contando todas as perdas, as ineficiências que existem, inclusive no processo de recarga, a gente chega num fator mínimo de 75%. Mínimo? Esse é o mínimo. E o máximo dá 90%? Que as marcas falam que dá 90%. É difícil dar 90%. É difícil, porque você tem que pensar que... Uns 80 e pouco. A propulsão elétrica, assim como toda aplicação de eletrônica potência industrial e outros mercados, a propulsão elétrica, ela é basicamente um jogo de converter energias entre os sistemas que estão ali e usar essa energia. Então, o que eu estou falando? Você pega a energia da rede elétrica, que está em corrente alternada, num nível de tensão tal, e você tem que converter, você tem que traduzir essa linguagem para que a tua bateria consiga receber essa energia. Então, para sair da rede elétrica, passando pelo carregador, que já é uma primeira conversão e tem perdas, passar pelos sistemas internos do carro, se for uma recarga AC, né, em corrente sempre alternada, vai ter perda, não tem você como. vai perder energia até conseguir guardar um tanto de energia na bateria. Tem Aí uma você perda. calcula. É como se no carro a combustão você tivesse com um furo na mangueira do posto de abastecimento. Uma parte da gasolina que você pagou não entrou no tanque. Então já tem perdas ali. Exato, porque a elétrica ela tem perdas por Joule, tem perdas por emissão eletromagnética. Quando essa bateria está lá armazenada e você vai usar o carro, você converte de novo. Você tira da corrente contínua a um determinado nível de tensão, tem que converter isso para a maioria dos carros para um trifásico corrente alternada e fazer a máquina elétrica receber essa energia. Você passa por processo de conversão, você tem perdas de novo. Valério, frenagem regenerativa, né? Tô ganhando energia de graça, né? Sim, mas tem um processo de conversão que também tem perdas. Uhum. Então a gente está perdendo energia o tempo todo e isso, pessoal, acontece no celular, acontece na batedeira lá em casa, no ar-condicionado. Tudo que é elétrico tem essas perdas. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro das aulas de física que não temos moto perpétuo. Perfeito. O sistema ele não para de pé em termos de equilíbrio, porque você sempre vai ter perdas para o meio. Então, Valério, já que você falou das perdas, a gente precisa esclarecer um tema. Bora. O pessoal pergunta, vou botar no meu carro elétrico um dínamo e o dínamo vai carregar. Isso. Eu falei desse assunto, mas você tem a propriedade total para explicar por que não dá para pôr um dínamo no carro elétrico e ele andar com a energia que ele mesmo gera. Porque energia é conversão. Né? Para você converter a energia cinética da roda, que tem energia potencial ali, né? Ela foi carregada por algum tipo de energia. O carro está em movimento, aquela roda está girando. Então você está gastando energia na propulsão para fazer aquela roda girar. Quando você pretende gerar energia a partir dessa roda lá atrás, você vai ter que extrair essa energia para converter ela em energia elétrica, por exemplo, com o dínamo. Se você extrai energia, o que vai acontecer? A palavra mais simples é a roda pesa. Vai pesar. Você vai tirar energia porque você está freando ela, você está roubando a energia dela, ela vai parar de girar. Para manter ela girando, o que você vai fazer com o sistema de propulsão? Você vai injetar mais energia para poder girar essa roda que está pesando. Então, considerando a perda do primeiro processo, que é botar o veículo para rodar,
e a perda do segundo Que é o processo, dínamo. que é extrair essa energia e guardar ela, você tem perdas. Por isso que não existe moto perpétuo. Isso acontece lá com aqueles geradores de hidrogênio que o pessoal estava fazendo para fazer injeção direta de hidrogênio no carro a combustão. Aí vendia, sei lá, uns reformadores Eu vi isso. que instala no carro e tal. Eu já vi testes em dinamômetro desse sistema e ele não funciona. Por quê? Para ele gerar o hidrogênio para você injetar na admissão, você começa a demandar a energia do próprio gerador, do alternador do carro, que é quem gera energia elétrica para a bateria de 12 volts. Então você pesa o alternador. O alternador está conectado em quem? No motor a combustão. Quem gera o alternador é o motor a combustão. Se você pesa o alternador, você pesa o motor a combustão. O que você vai fazer? Para gerar o hidrogênio, você vai gastar combustível. Mas não aí, para de pé. Valério... Cada vez que a gente tem uma conversão, Matheus, você tem perdas. Então, quanto menos conversões, menos perdas. Botar um dínamo é aumentar perdas. Um grande exemplo, um amigo meu, até o Felipe lá da Opinião Sincera, uma vez ele comentou comigo que a melhor forma de entender essa do dínamo, e eu não sou dessa época, eu não me lembro, não sei se te atinge isso, mas na época tinha as bicicletas e o pessoal colocava na bicicleta, não me lembro se era uma buzina, alguma coisa que fazia pesar para gerar energia. É um farol, na verdade. Farol. A gente tem um dínamo de roda, né? Existe sistema para vender até hoje. Se procurar no Mercado Livre, você encontra. Que e você é isso. põe o dínamo na roda, mas Isso, pesa a roda. Pesa a roda. Ou seja, não tem de graça. Você vai gastar mais feijão. Então, para chegar com a bicicleta no destino, você vai fazer mais força. Então, é basicamente isso. Não existe moto perpétuo, pessoal. Pelo amor de Deus. Mas o fotovoltaico é energia infinita grátis. Você está consumindo energia de aquecimento ou está gerando mais aquecimento no planeta que vai desencadear outros processos. Então, aqui a palavra não é enganar, ludibriar o processo físico. Aqui a pegada é a gente aumentar a eficiência do que a gente consegue fazer. E deixa eu te fazer aí, a gente falou de bateria. Bom, esclarecemos as baterias, falamos um pouco sobre esse tema de dínamo. Esclarecer é uma palavra forte. A gente iniciou o papo. A gente trouxe um pouco de forma fácil do que acontece. Mas tem um outro tema que eu acho que é muito pertinente, que ele envolve um medo de comprar o carro elétrico e mesmo híbrido. Porque a bateria hoje, pode ser que daqui a 2 anos a autonomia duplique, triplique, 3, 4 anos. Como que é, Valério, esse aumento de autonomia, assim, vamos dizer, no tempo? Como é isso? Eu não consigo entender o medo de você não adquirir alguma coisa porque ela vai melhorar com o tempo. Tá. Para mim não faz sentido. Eu teria medo de comprar uma coisa que eu sei que está fadada a piorar com o tempo. Aí eu não entraria nessa seara, né? Eu acho que é um medo genuíno para que fator mercadológico brasileiro. Me explico. A entrada dos vorazes chineses nesse último 1 ano e meio, 2 anos, ela prejudicou a vida de quem comprou carro elétrico antes dessa leva. Você sabe bem. Sim. A gente tinha uma margem média de custo de 250 mil reais para comprar um carro elétrico de entrada no Brasil. Foi para 100. Isso, caiu para 100 e o cara que tinha um carro muito mais velho, ele está se obrigando a vender o carro mais barato para conseguir competir com o preço do mercado novo. Tá. Então reprecificou. Reprecificou e a reprecificação é sempre um risco. Ela vai acontecer frequentemente, com certeza, mas tem um limite. Não vai ter carro de graça no restaurante solidário da cidade. não vai chegar nesse ponto, né? O que a gente pode vir a ter é sim uma redução, uma equiparação desses valores, mas eu acho que o fator é outro. Fala-se muito, né, que lá entre 2027 e 2029 o carro elétrico vai atingir um patamar de preço de igualdade ou até mais barato do que o carro a combustão de mesma categoria. Na verdade, a ótica era uma e ela é o contrário. A gente imaginava que o carro elétrico ia baratear Na para chegar China no isso carro a combustão. já é real. Já é real. E a maioria dos mercados na Europa também tem isso. Mas é que é o contrário, porque o carro a combustão está ficando mais caro. Sim. Então, ao passo que há um decréscimo no valor de investimento para o carro elétrico, porque a tecnologia se barateia, ela também vai ter uma absorção de tecnologias mais de ponta que ela vai criar um platô de estabilização. Mas o carro a combustão tende a ficar mais caro com o tempo, por N fatores. A gente está começando a chegar num platô econômico de desenvolvimento tecnológico de motor a combustão. O que eu chamo de platô econômico? Esses carros que nós temos no mercado hoje, com injeção direta, 3 cilindros, turboalimentados e tal, esses carros eles são muito caros para manutenção. Que eles já estão extraindo tudo que dá do motor a gasolina. E o que você tem de tecnologia ali já não é uma tecnologia barata em escala para o âmbito popular. Correto. A retífica de um 3 cilindros é o exemplo, né? Quando dá retífica. Né? Esse é o ponto. Um sistema de conjunto de injetores quase R$2.000 uma unidade, dependendo do carro. A retífica de um 2.0 turbo da Volkswagen já é assustadora perto do que era na época esses... Pois é.
E veja, o carro a combustão tende a encarecer porque a gente está usando tecnologias cada vez mais limítrofes que não são acessíveis financeiramente. Ao passo que na eletrificação a gente tem um caminho inverso. Se nós investirmos em desenvolvimento tecnológico, eu não falo só de baterias, falo do motor a combustão, do motor elétrico e tudo mais, a gente tem a capacidade de reduzir os custos dessa tecnologia. E ainda aumentar a sua eficiência. E daí vem a pergunta técnica, que do ponto de vista técnico, esquece mercadologia. Por que cargas d'água há tanto antagonismo, sabendo que a gente tem toda essa possibilidade de desenvolvimento desse tipo de tecnologia? Certo. Ah, mas é porque a hegemonia desse mercado está na China, mas só está lá porque eles começaram antes. E a China é a que mais produz, é a que mais compra, é um dos lugares com mais pessoas. É quase impossível das coisas não virem de lá. Natural, mas isso não foi justificativa para na década de 30, entre 50, o Brasil não iniciar um processo de industrialização. Sim, claro. Porque naquele período existiam mercados industrializados, consolidados, fortes para a tecnologia da época, e ninguém ficou questionando, não, vamos mexer com isso aí, porque para que a gente vai fabricar chapa de aço no Brasil e carro no Brasil, sendo que já tem lá fora? A gente nunca vai competir. Não é só isso que está na mesa. Está na mesa um domínio tecnológico que pode ser estratégico não só para o segmento automotivo. Evoluir como país. Está na mesa evoluir como nação. Está na mesa uma semi-desglobalização estratégica em função de períodos de crise e escassez. A gente tem um péssimo hábito no Brasil que é não aprender com a nossa história. Nem a história recente, porque a gente tem memória curta. A pandemia provou para todo mundo, por A mais B, que uma desglobalização de alguns setores estratégicos ela é vital para a sobrevivência do país. Que é o verticalizar um pouco. Ou não só verticalizar, mas mesmo que não seja competitivo ter alguns mercados, mantê-los aquecidos. Então, para o Brasil foi o fertilizante, né? Estoura a guerra lá na Rússia, uma boa parte do fertilizante depende de insumo russo, e o Brasil é o maior país agrícola do planeta. Pronto. E aí você bota, e aí gera um efeito em cadeia, né? Porque você bota em risco, por exemplo, a segurança alimentar da China, que é o principal consumidor do soja brasileiro. Então, e aí a coisa, se você impacta outros mercados, você começa a sofrer um impacto em retroverso. Mas aí, Valério, é provável que a autonomia, vamos dizer hoje, vamos falar de um carro médio, um Dolphin, a autonomia de um Dolphin de 300 km vai para 600. Como que você enxerga isso? Sim, eu acredito que a gente tem margem para trabalhar com isso, sim. Mas em anos, você acha que isso é rápido? Olha, isso não é rápido? Aí eu acho que nem a Bloomberg, nem ninguém está conseguindo fazer essas preditividades. Mas vamos olhar para trás para a gente olhar para frente. O exemplo que a gente deu do Leaf aqui agora, em 10 anos nós triplicamos a autonomia. 10 anos. Triplicamos. Você está com 300 hoje, quer ir para 600, você precisa dobrar. Um exemplo bobo, mas porque vamos falar de um carro que está no Brasil. Se pegar um Porsche elétrico 2020, tinha 93 kWh de bateria, fazia 300, 350 km. Agora com 100, está fazendo 450, 500. Perfeito. Então aumentou aí uns 100 km. Perfeito. É isso aí. Então vamos colocar em anos, sei lá, a gente aumenta aí, tem capacidade de aumentar a densidade das baterias por pelo menos mais uns 10 ou 15 anos, a gente vai ter uma rampa crescente. 2030 vamos ter uma diferença boa pro Dolphin 24. E a gente começa a ter um platô. E aí tem as estratégias. Então depende do uso desse veículo, você nem precisa de toda essa autonomia. E se você for deixar de comprar pensando na evolução, você não vai comprar nunca. Nunca vai ter o dia perfeito. Mas de toda forma, Matheus, tem perfis e perfis de consumidores. Tem o Early Adopter, tem o Average Joe. Para tudo. Average? Average Joe. Average Joe é o João Médio, né? O Average Joe é o cara que é da média, assim. Depois que a tecnologia está consolidada... Tá fazendo. Depois que está consolidada a tecnologia, aí eu compro. E você conhece isso para todo segmento, cara. Para tudo. Né? Sei lá, até para o... Vamos lá, a gente tem que entrar na trend aqui, até para o morango do amor, né? Tem gente que comprou na primeira semana que viralizou, e esse troço já não é novidade, já se come morango do amor há anos aí, mas eu agora... nem achei tão bom, não sei se você... Pois é doce, é enjoativo. É pior que a maçã lá. Mas enfim, gostos e gostos, e aí talvez a gente vá perder alguns assistentes aqui por conta da opinião própria, mas vamos lá, tem o cara que comprou na primeira semana, tem a pessoa que espera um tempo. Será que essa modinha não vai passar? Acho que, não passou. Mas, agora tô ficando com vontade de comprar também, só eu que não tenho. Então aí vem o Average Joe. Daí depois que todo mundo já absorveu, já adotou, ele também vai. Eu acho que assim, pro Average Joe, o carro elétrico ele já tem justificativas o suficiente para ser viável por uma série de fatores. Hoje eu também acho. Eu tenho amigos meus... Há uns 4 anos, se comprar um Renault Zoe por 240 mil não era... Talvez era impensável. Era difícil. Hoje já não é. Eu tenho amigos meus que fizeram matemática na ponta do lápis,
quanto ele gasta de gasolina por mês, ele trocou o carro a combustão por elétrico e em 2 meses aí ele conseguiu, mesmo pagando um financiamento para manter o carro, ele consegue um custo do orçamento inferior ao que ele gastava com combustível. E isso considerando, tem fatores de você conseguir recargas gratuitas em alguns lugares, mas isso está acabando com o tempo, você sabe bem disso. Mas mesmo carregando em casa, pagando todo quilowatt-hora que for ser utilizado, ainda para de pé financeiramente. Então a justificativa financeira, talvez ela para, Matheus, o nosso primeiro papo, que é a confiabilidade de manutenção, durabilidade, perenidade desse bem. O brasileiro se apega muito nisso. Nós temos um perfil de consumo, isso é provado com a longevidade da nossa frota, né? A média de vida útil de um carro no Brasil é 20 anos. Isso prova que as pessoas são meio... A média é 20 anos. A média de vida frota é 20 anos. Vida frota. Mas isso é meio contraditório, porque as pessoas hoje não ficam mais como ficavam antigamente 10 anos, 15 anos com o mesmo carro. A média de venda aí, ela está na faixa de uns 3 a 4 anos. Quem compra um carro zero, geralmente já vende nessa faixa. Só você ver o que tem de seminovos com vida curta aí no mercado. Mas vamos dizer que o brasileiro fique 5 anos com o mesmo carro. Então ele tem esse medo de, nesses 5 anos... Ter algum problema. Nossa, se quebrar uma balança de suspensão, não vai ter isso no Brasil. E isso vai gerar uma depreciação desse produto, porque vende um produto mais novo e mais barato, e eu não vou conseguir vender esse carro para o mercado, que é perguntas que sempre me fazem. E o segundo mercado, o after, o segundo comprador, o terceiro comprador, né, esses proprietários, eles vão ser penalizados financeiramente pela degradação da bateria, pela escassez de peças e tal. É comum essa pergunta. É normal. E o começo do mercado é assim mesmo, tá? Eu vivi várias eras. Você ser o primeiro é você ser o primeiro. Assim, eu vivi várias eras dentro do segmento automotivo, e olha que eu nem sou tão velho assim, mas eu peguei ali a época que estava consolidando os sistemas de injeção eletrônica, ainda tinha gente que falava, isso aí não vai pegar e tudo vai voltar a ser carburador. Aí chegou lá os sistemas como o Rail no Brasil, que é o sistema de injeção diesel direto. Nossa, lá em 2007 para 2008 foi todo mundo do segmento dos pesados falou, isso aí não vai pegar, é muita eletrônica, isso é muito caro, esses caminhões vão dar muito problema. Hoje a gente tem grandes caminhões pesados, o Easy e o Pesa, as unidades bomba-bico, o resto é tudo como Rail. Então essas ondas elas são naturais e a resistência também é natural. O que não pode é uma resistência com desinformação, uma resistência na retranca só por estar na retranca. Se a gente tem justificativas suficientes na mesa para fazer a tecnologia parar de pé e ela cabe no bolso, a gente tem que começar a enxergar as coisas com os outros olhos. E tem um tema que eu acho que é um dos temas mais legais desse podcast que eu queria abordar com você, que você está do lado Senai, pesquisa, estudo, fala com a empresa todos os dias, tá de olho muito no investimento, porque para um carro nascer custa. Tudo custa, tudo tem um dinheiro envolvido. Projeto, protótipo. Como é que o Brasil tá e como é que você enxerga a fabricação nacional de um carro híbrido, plug-in, 100% elétrico, fabricação de uma bateria? O que a gente deve ver, não ver? E aqui eu até me estendo, né? A gente sabe que hoje algumas fábricas de carros a combustão no Brasil produzem grande parte do veículo realmente no Brasil, fabricam, por assim dizer, mas a gente sabe que os produtos mais modernos, eles são muito montados. Se você pegar uma fábrica como a fábrica da própria BMW lá, o X5 é um carro montado. Sim. E muitas fábricas começaram montando e fabricaram. Mas do ponto de vista estudo, qual é a viabilidade do nosso mercado de lidar com isso, de exportar? Vamos tentar resumir aqui em menos de 5 horas, né? E aqui eu precisaria de matemáticos, economistas e tal, porque a gente tem que lembrar que o Brasil, ele ao mesmo tempo que ele é oportuno, ele é diretamente... proporcionalmente desafiador. Nós temos uma instabilidade econômica e política muito grande. Há anos? Isso na verdade, é histórico. Há 500 anos, né? Porque a gente não tem um plano de país, de nação. Que é o que a China tem e fez... A longo prazo. Exato. A gente não tem um plano a longo prazo. Isso dificulta muita coisa, Matheus. Isso dificulta a chegada de investimentos novos, tomada de decisão de grandes grupos de empresas. Isso dificulta o aberçamento de filiais aqui no Brasil. Isso dificulta tudo. Tem um outro fator que são as instabilidades econômicas globais, que estão nos afetando muito. E aí, acho que, de novo, os assuntos das últimas semanas. E as coisas tendem a piorar, porque acho que todo mundo entrou meio que no estado de barbárie. Assim, o pessoal perdeu um pouco da compostura e as coisas tendem a piorar e os países que estão para baixo da mesa sempre são afetados. Então tem assim, a guerra
4 ou 5 grandes nações e ali vai definir como é que vai ser o andamento dos outros que se virem. Ninguém está preocupado com eles. É isso. E a gente tem possibilidade de ser protagonista, a gente também é propositivo e relevante, mas isso nos afeta diretamente. Tem um movimento que eu tenho monitorado nos últimos 6, 7 meses aí, que é, por conta dessas instabilidades, a gente está começando a ver muita movimentação de CEOs do segmento automotivo, gente saindo do segmento automotivo para ir para outros segmentos. Recentemente, um CEO de uma grande montadora foi para o segmento da moda. O cara pediu a conta e foi para um... Moda. Então, é só procurar que vocês vão achar aí alguma coisa a ver com Itália. Tá? E aí tem movimentos. Esses movimentos eles são indicativos de alguma coisa. Bom, vamos lá. A gente consegue competir economicamente com a China em baterias e carros elétricos? Não. Então, e não é isso que está na mesa. E nem os Estados Unidos conseguem. Isso, não é isso que está na mesa, porque isso aí é conversa derrotista. É assim, eu não vou investir, porque se eu não consigo competir, já nem começa. Não, meu amigo, não é isso. A proposta aqui nós queremos trilhar uma jornada que vai começar assim como a China começou, não competindo com ninguém, mas encontrar nichos que para nós estão alinhados com características específicas do Brasil, que podem nos tornar protagonistas únicos e relevantes para isso. Se queremos, a gente vai começar a explorar isso aí. Que segmentos são esses? Sim, a eletrificação é um segmento que a gente pode ser protagonista de tecnologia, talvez para o médio e longo prazo, mas pode ser e precisa ser. Está na mesa aqui as idiosincrasias, as particularidades do Brasil. Um país extremamente sustentável, sendo uma nação grande, o que é antagônico, porque nações grandes não são sustentáveis. A nação, quando ela é grande, ela não é sustentável, ela não é menos poluente. No Atlas Global do Carbono, o Brasil corresponde a 1% da poluição global. A China sozinha é 10%. Então, grandes nações poluem bastante. Os Estados Unidos acho que é 4 ou 5%. Então, assim, a gente é bem grandão, mas a gente polui pouquinho, por uma série de fatores, tá? Mas isso é representativo pelo nosso PIB versus a evolução das emissões. Se pegar data histórica de 70 até agora, de quanto aumentou as nossas emissões, e se pegar a nossa industrialização e exportações de 70 até agora, a gente aumentou 10 vezes mais a economia em relação à emissão. Então, isso é muito positivo. E eu costumo falar que, por não ter sido planejado, deu certo. Porque se planejar no Brasil, não para de pé. Mas aí veja, se vier um planejamento a longo prazo, a gente consegue fazer a coisa acontecer. O que precisa aqui? Temos sim que acreditar na industrialização e na inovação no Brasil. Temos sim que acreditar que, apesar de todas as flutuações econômicas e políticas, a indústria ela precisa ter um lugar de protagonismo. E a gente tem que aproveitar os carros-chefes que são as naturezas, as características do Brasil que nos tornam diferenciados. Economia verde, sobejo de energia a baixo custo, a aplicação de algumas visões tecnológicas envolvendo a circularidade e também a eficiência energética que outros países não têm essa premissa. Uhum. A gente está falando de países que estão na rota da eletrificação que não tem matriz elétrica disponível, que não consegue explorar o fotovoltaico, que não consegue explorar o eólico, que não consegue abandonar o carvão. Então, todo mundo está com sujeiras debaixo do tapete que não consegue limpar. O Brasil não tem essas amarras e consegue trabalhar com voo mais livre de ser proponente de outras tecnologias. Se como a eletrificação não é onde a gente vai conseguir ser diferenciado no mercado, a ideia aqui é buscar as linhas nas quais a gente consegue ser protagonista único. Que dá para competir. Pronto, aí a gente não tem competição. Porque a gente não dá larga pra competir sozinho. com a China em tudo, mas a gente consegue alguma coisa. A gente consegue trabalhar com mercados de aplicação específica ou naturezas mais locais. Muito bom, muito bom. Acho que você consegue rapidinho dar só um panorama. Reciclagem de bateria a nível global. Reciclagem de bateria global em 30 segundos. Está crescendo, é necessária. Nós temos gap de mineração previsto para até 2030. O que é gap de mineração? Até 2030 a gente não vai ter quantidade de minas suficiente para alguns minerais estratégicos, não só para baterias, que suporte a demanda até 2030. Tá? Então a gente precisa reciclar todo e qualquer material para conseguir manter o mundo. Toda a natureza para conseguir manter o mundo de pé, e as baterias se incluem nesse processo. E o custo vai encaixar? Ele encaixa, porque existem rotas e rotas. Existem rotas de processos mais rápidos em grandes lotes que têm necessidade de mais refino e tem muita contaminação na saída do processo. Existem processos mais limpos. Eles são um pouco mais lentos, menor escala, mas ele entrega material de ressíntese muito bom.
Tudo isso também já é estudado no Brasil, gente. Tem muita tecnologia no Brasil, vocês precisam pesquisar a inovação no Brasil, porque tem muita coisa acontecendo, tá? E essa água está borbulhando faz tempo, né? Então, isso não estamos falando de coisa que está acontecendo lá fora, isso está acontecendo aqui no país. Sim, é viável, é necessário e se tornou urgente. Tanto é que todos os grandes indicadores e roadmaps apontam que essa onda da reciclagem para baterias, especificamente, estava prevista para daqui a uns 10 anos, ela foi trazida para esse presente momento. Então, já temos aí, a gente consegue mencionar 4 ou 5 companhias no Brasil. Reciclando bateria. Tem aqui em Curitiba, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, e vai dar tem certo. Em Pernambuco e está dando certo. Valério, eu quero agradecer a tua presença. Queria te fazer uma perguntinha rápida. Você gosta de carro também ou é mais do mundo do... Não, eu gosto de carro também. Gosta? Sei lá. Eu gosto de carro. Eu tô começando a gostar mais de eficiência, viabilidade das coisas, mas sim, ainda sou apaixonado por carro. Legal. É isso que eu queria saber. Então, obrigado. Obrigado aqui novamente. Matheus, prazer pelo convite. Obrigado. Pessoal, o Valério é extremamente envolvido nesse mundo. Ele conhece de tudo. Ele conhece tanto, né, que o Valério deixa muito claro aqui que pra gente esclarecer um tema por completo é impossível, porque tudo vai ter variáveis, pontos A, pontos B, mas eu acho que esse panorama de uma bateria de sódio, estado sólido, produção no Brasil, reciclagem, são temas muito legais que a gente conseguiu trazer aqui e quero agradecer novamente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanha aqui o podcast Electric Car BR. A gente está sempre firme aqui e logo tem bastante novidade.